Nossa aula. Hoje é dia 30 de março de 2021. A aula de hoje e a próxima aula eu ainda vou dedicar aos ritos especiais. Semana passada eu comecei com o Tribunal do Júri, encerrei a primeira fase. E hoje eu pretendo continuar a segunda parte do rito do Tribunal do Júri e depois já começar os ritos especiais. Se não der tempo, a gente continua na aula que vem, tá bem? Estão todos bem? Todos acompanhando? Estão me ouvindo bem? Todo mundo certinho? Ótimo. Tá. Então tá, gente. Deixa eu só pegar aqui. O que eu preciso deixar bem claro antes de a gente prosseguir? O júri, o procedimento especial do júri, que é o que nós estamos estudando agora, ele tem essa característica distintiva de ele ter duas fases, com vamos dizer assim, com dois objetivos diferentes. Existe toda uma fase do júri que é desenvolvida perante o juiz singular. Então, numa sala de audiências comum, com a presença do promotor, do juiz, do defensor, do réu, eventualmente da vítima, se for um crime de tentativa, né? E durante essa primeira fase do Tribunal do Júri, se procede a toda a instrução como se fosse um processo comum. Então, eu escuto, se for o caso, a vítima, caso de tentativa de homicídio. Depois eu escuto as testemunhas de acusação, em primeiro lugar. Depois as testemunhas de defesa. E finalizamos com o interrogatório do réu. O interrogatório é sempre o último ato. Tá? Daí se faz ou alegações finais orais ou memoriais, e o processo ele é concluído para a sentença. Mas o curioso e o diferencial no processo do júri é que essa sentença que vai ser proferida na primeira fase, ela não é uma sentença de condenação nem de absolvição. Ela é uma sentença que a gente chama de sentença, vamos dizer assim, preliminar ou intermediária. Ela não encerra o processo. Tá? Então, que tipo de sentença pode ser? Isso foi como eu terminei a aula passada. A primeira sentença que pode acontecer é uma sentença de pronúncia. Quando o juiz pronuncia o réu, ele chega à conclusão de que houve um crime doloso contra a vida, existe materialidade e existem indícios da autoria desse crime contra o réu. Eu falei para vocês na aula passada que essa é um tipo de sentença que ela é tradicionalmente reconhecida como uma sentença difícil. Porque o juiz ele precisa, de certa forma, apreciar a prova, quer dizer, ele precisa analisar depoimentos, analisar perícias, laudos, etc. Mas, ele, no final dessa avaliação, ele não vai condenar ou absolver o réu. Ele vai tão somente pronunciar. E é a pronúncia que vai encaminhar o réu para julgamento, quer dizer, se ele for pronunciado, ele vai para o plenário. Deixa eu escrever aqui, plenário. Então, gente, quando a gente vai assistir um julgamento de júri, no foro central, nós vemos aquele circo armado, os jurados, a plateia, o juiz, o promotor, o réu, todo mundo ali, o dia inteiro. Aquilo que a gente está assistindo ali é a segunda fase do rito do júri. Quer dizer, é o momento em que nós estamos fazendo o julgamento do mérito.
Quer dizer, já houve uma sentença de pronúncia proferida pelo juiz lá atrás, que disse: esse cara tem que ser julgado pelo tribunal do júri. E daí, gente, nesse dia, no julgamento do tribunal do júri, vão ser repetidos todos os passos que já foram dados na primeira fase. Então, no dia da sessão do tribunal do júri, vai acontecer o quê? Em primeiro lugar, nós vamos ouvir a vítima, se for o caso, às vezes a vítima não vai poder ser ouvida, obviamente. Depois nós vamos ouvir as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, haverá um novo interrogatório do réu, e daí nós partiremos para aquela fase mais visível e mais palpitante do tribunal do júri, que são os debates, em que a acusação e defesa têm cada uma 1h30 e depois mais 30 minutos de réplica e depois mais 30 minutos de tréplica. Tá? Então, tudo isso vai acontecer. Tá? É como se o processo tivesse que ser repetido novamente, agora diante dos jurados. Tá? Então, tu imagina assim, ó, uma testemunha de acusação que vai ser ouvida em plenário. Ela foi ouvida lá no inquérito policial, foi ouvida na primeira fase do júri e vai ser ouvida depois em plenário também. Tá? Então, tu vê, pode acontecer dela esquecer dos fatos, alterar os fatos, até porque ela vai ser ouvida 3 vezes sobre a mesma coisa. Tá? Só um detalhe, inquirição da vítima, testemunhas de acusação e defesa, depende do interesse das partes. Quer dizer, o promotor que vai dizer se quer que essa testemunha seja ouvida novamente em plenário ou não. É a defesa que vai dizer se quer que as suas testemunhas de defesa sejam ouvidas novamente em plenário ou não. Tá? Mas essa sentença de pronúncia é apenas uma das 4 que o juiz tem como alternativa no final da primeira fase. Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode desclassificar ou ele pode absolver sumariamente. Ele vai fazer uma impronúncia quando não houver prova do crime e nem sequer indícios de autoria. Essa sentença não é uma sentença absolutória, mas ela é uma sentença, vamos dizer assim, que inadmite a acusação. É como se fosse uma rejeição de denúncia. Tá? Mas não é uma sentença absolutória, o cara não está absolvido. Tá? A terceira alternativa do juiz é desclassificar o crime. Então, terminou toda aquela fase inicial do processo, a primeira fase, e daí o juiz chega à conclusão de que não há um crime doloso contra a vida, que não é, ou ele não é doloso, ou ele não é contra a vida. Se isso acontecer, o juiz vai ter que desclassificar o crime e encaminhá-lo para o juiz singular, uma vara criminal comum. Vai ter que deslocar do tribunal do júri para lá. Então, o exemplo que eu dei na aula passada é o seguinte: um motorista foi denunciado pelo crime de homicídio com dolo eventual. O típico caso do cara que está a 120 km por hora num lugar onde tem muitas pessoas transitando, a população. Né? Ele pode ser denunciado pelo dolo eventual. Crime doloso, dolo na sua forma eventual, quer dizer, ele assume o risco de produzir o resultado e mata alguém. Tá? Se isso acontecer, ele vai ser denunciado pelo dolo eventual. Homicídio em veículo automotor com dolo eventual.
Se durante a instrução do processo o juiz se convencer da tese defensiva de que não houve dolo eventual, que era mera culpa, imprudência, então o juiz vai desclassificar o crime, porque não é crime doloso contra a vida, e vai encaminhá-lo para o juiz singular. Tá? E, por fim, a quarta alternativa que o juiz tem nessa fase é a absolvição sumária, que são as hipóteses do artigo 415. Só que a absolvição sumária ela vai acontecer, gente, quando praticamente não há controvérsia sobre a tese defensiva. Então, assim, não tem nenhuma dúvida de que ele agiu em legítima defesa, ou não tem nenhuma dúvida de que o crime não aconteceu, ou não tem nenhuma dúvida de que não foi esse cara quem praticou o crime. Daí pode haver uma absolvição sumária. Eu digo para vocês que na prática isso é muito raro. Porque quando o juiz ele fica tentado a fazer uma absolvição sumária, a tendência dele é encaminhar a tese para o plenário, pronunciar o réu, para que os jurados possam decidir se a tese ela é convincente ou não. Tá? Então, a absolvição sumária, eu diria para vocês que seria de todas essas a mais rara. Tá? Muito bem, e daí nós temos a fase seguinte. O réu foi pronunciado e nós chegamos aqui na segunda fase, que foi quando eu pus aquele filme para vocês na aula passada. Muito bem. Primeiro ato que acontece quando vai ocorrer a sessão de julgamento, porque agora nessa sessão vai ser julgado o mérito. Quer dizer, nós vamos julgar se vamos condenar ou absolver. Tá? O primeiro ato é a formação do conselho de sentença, que é formado por 7 pessoas. Então, cada dia que tem julgamento, o juiz convoca 25 pessoas. Tá? Por que 25? Porque eu preciso ter um número mínimo de pessoas que me garanta que eu vou conseguir ter 7 pessoas ali. Tá? Então, se dessas 25 chegarem 15 pessoas, tá? A sessão pode ser instalada. Tá? Então, eu preciso ter pelo menos 15 que tenham comparecido. Então, aqui o juiz faz um sorteio. Ele pega um papelzinho com o nome da pessoa, ele mostra para uma parte, mostra para outra parte, e se nenhuma das partes fizerem nenhuma objeção àquela pessoa, essa pessoa ela é chamada e colocada ali numa das 7 cadeiras. E assim sucessivamente. Então, sempre quando está se fazendo o sorteio, o juiz dá oportunidade a essas partes para que possam recusar os jurados. E essa recusa, ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser uma recusa motivada ou imotivada. Para as recusas motivadas, não tem limite. Tu pode recusar quantas pessoas tu quiser. Então, por exemplo, sorteia ali uma pessoa que eu sei que tem uma relação com o réu. É inimigo do réu, por exemplo, ou é amigo do réu. A defesa ou a acusação poderão recusar motivadamente. Né? Motivadamente. Então, tem que dizer, olha, eu não quero que a Bruna Ribeiro participe desse julgamento, porque ela era amiga da vítima, amiga íntima da vítima. Daí ela não teria
imparcialidade para o julgamento. A defesa poderia arguir isso aí, entendeu? Olha, não quero que a Bruna participe do julgamento porque ela é amiga íntima da vítima. Mas, além dessas recusas motivadas, cada uma das partes pode fazer 3 recusas imotivadas. O que tem a ser essa recusa? Deixa eu botar aqui. Opa, não era isso que eu queria fazer. Três recusas imotivadas. Significa que, nesse caso, não precisa dar a razão pela qual tu está recusando essa pessoa. Eu me lembro que eu cheguei a conversar com isso na semana passada com vocês. Em alguns casos, eu vou recusar uma pessoa porque eu suponho, às vezes com mais certeza, às vezes no puro chutômetro, que a presença dela no conselho pode desfavorecer a minha tese. Então, vocês podem imaginar os casos assim que tu vai recusar mulheres. É um feminicídio, tá? O cara matou a mulher. Se eu sou da defesa, não quero mulher nesse conselho de sentença. Porque eu presumo que as mulheres vão ter empatia com a vítima. Empatia com a vítima e vão condenar meu cliente. A mesma coisa do promotor. O promotor vai querer mulher nesse conselho. Né? Eu me lembro que na aula passada eu mencionei que existem estudos também que referem à influência da raça, cultura, né? Não só cultura formal, assim, se é uma pessoa instruída, mas também a que cultura pertence. Né? Esse julgamento que teve na semana passada no STF a respeito da legítima defesa da honra, tá? Essa é uma tese que em alguns lugares no Brasil ela correu solta. Quer dizer, o cara que matou a mulher porque ela estava traindo ele com o vizinho. Legítima defesa, não de uma pessoa, mas da própria honra do réu. Em alguns lugares essa tese colava. Tá? Como se o réu estivesse autorizado a matar a mulher que ofendeu a sua honra. Tá? Em outros lugares nunca colou. Então, isso depende também da formação cultural do grupo de jurados que está julgando. Aqui em Porto Alegre, as referências que eu tenho é que, em geral, são vamos dizer assim, são jurados muito severos, que condenam. Com a ressalva que a maioria dos processos em Porto Alegre, eu já falei isso na nossa primeira aula, são processos de quadrilha. É o cara que foi encontrado todo picotado, todo desmembrado no final de um beco. Ninguém sabe, ninguém viu, mas se suspeita que foi a quadrilha adversária. Muito bem. Avante. No tribunal do júri, no momento em que os jurados fizeram o seu juramento, que é bem no começo da sessão, o juramento de julgar a causa, eles ficam incomunicáveis entre si e com o mundo exterior, por qualquer meio. Não pode usar o celular, o máximo que tu pode fazer é ligar para casa e dizer que não vai aparecer hoje. Que tu ficou empenhado lá no júri, vai ter que ficar o dia inteiro no júri. É o máximo que pode fazer. Para evitar que haja discussão do jurado com terceiros a respeito da causa. Eles não podem conversar entre si a respeito da causa. Tem um filme clássico de tribunal que se chama 11 Homens e uma Sentença. Tem uma versão mais antiga e uma versão mais recente, uma colorida e uma preto e branco. Todo o filme se passa dentro da sala secreta, em que os jurados estão decidindo se vão condenar ou não o réu lá, o menino.
E, ao contrário do nosso sistema, nesse ordenamento jurídico, que é o americano, né, os jurados podem conversar entre si e até mesmo se convencerem até chegar a um resultado. Então, nesse filme, eu não vou dar spoiler, tá? Mas tem um personagem, que é o personagem principal, que é um dos jurados, que ele tem uma posição que no início do julgamento é só ele que acredita. E aos poucos as pessoas começam a entender, começam a mudar de posição. Né? Eu não posso dizer o que acontece no final para não estragar o filme. Dalila, tu já assistiu, né? Esse filme é um filme bom, mas ele não serve de instrução para vocês, porque no nosso sistema não existe esse diálogo entre os jurados. Até mesmo quando eles vão almoçar, fazer lanche, o juiz coloca um oficial de justiça junto com eles, para que eles não cedam à tentação de conversar entre si. Se eles conversarem entre si sobre o processo, anula o julgamento. Uhum. Bom, olha só. Os jurados, no nosso sistema, eles não respondem simplesmente a uma pergunta condena ou absolve. Eles têm que eles têm que responder a um questionário que nós chamamos de quesitos. E esses quesitos, eles são preparados pelo juiz antes do julgamento. Durante o julgamento ele pode fazer algum ajuste, mas geralmente o juiz já traz pronto esses quesitos. E esses quesitos, eles decompõem as teses da defesa e da acusação em perguntas simples, para que o jurado responda simplesmente com um sim ou com um não. Eu acho que eu me lembro que na semana passada eu disse que quando a gente começa a fazer o escrutínio dos votos, a gente conta só até o número 4, né? 4 sim ou 4 não. Por quê? Porque eu não preciso chegar em 7. Porque no momento que eu chegar em 7, eu violei o segredo da votação. Então eu não posso chegar em 7. Né? E esses quesitos, gente, eles são formados numa série de quesitos. É uma sequência de perguntas, uma para cada crime, uma para cada réu. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um processo em que 2 pessoas são acusadas de homicídio, eu vou ter 2 sequências de quesitos. Réu A e réu B. Se eu tiver 2 pessoas acusadas de 2 crimes, eu vou ter 4 sequências de quesitos. Réu A, primeiro crime. Réu A, segundo crime. Réu B, primeiro crime. Réu B, segundo crime. Tá? Bom, então o que eu fiz? Eu separei um exemplo de quesito aqui. Deixa eu só encontrar. Que foi o do processo do goleiro Bruno, aquele cara que sequestrou a ex-mulher. Só um pouquinho. Sequestrou a ex-mulher, matou, depois serviu para os cachorros, depois sequestrou o filho também. Tá? E eu vou mostrar para vocês esses quesitos aqui. Deixa eu só pegar aqui. Processo penal 2. Tá, já achei. Tá aqui. Agora eu vou abrir. Tá abrindo. Uma Coca-Cola por enquanto.
Deve ser a 8ª Coca-Cola que eu tomei. Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou começar a projetar, tá? Muito bem. Esse aqui foram os quesitos da vida real, tá, gente? Que os jurados, no processo do Bruno, responderam. Só tem uma coisa que está errada aqui, que são, na verdade, 3 crimes. Ele foi acusado de homicídio, sequestro ou cárcere privado e ocultação de cadáver. Então, eu tenho um réu, tá? Que é o Bruno, respondendo por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. Então, eu tenho que ter, nesse julgamento, e o juiz que presidiu o julgamento já foi com isso prontinho, tá? Eu tenho que ter 3 séries de quesitos. Tá? Estão me acompanhando? Tá todo mundo aí? Tá? Luciano tá aí? Tá, beleza. Então, tá. Eu vi que entrou uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver. Sim, professor. Frederico, essa atitude do juiz não fere o indúbio pro réu? Eu vejo que se o juiz está na dúvida em pronunciar absolver, é porque a tese acusatória... Não, nesse caso aqui, ó, indúbio, se ele tiver dúvida que é um crime doloso contra a vida, Não. ele vai encaminhar para o tribunal do júri, porque é ele o competente para dizer se é ou não um crime doloso contra a vida. Então, assim, o juiz ele não antecipa o julgamento, entendeu? Ele não pode antecipar o julgamento. Pergunta do Henrique. Tu entendeu, Frederico? Assim, ó, por que não é indúbio pro réu nesse caso aqui? Porque se o juiz está na dúvida de que é um crime doloso contra a vida ou não, ele passa adiante essa responsabilidade para o tribunal do júri, para que os jurados decidam. Tá? Entendi. E no caso ele está em dúvida com uma absolvição sumária, que pelo que eu entendi da explicação, se ele está em dúvida entre absolver sumariamente e encaminhar, ele faz a pronúncia. Ele encaminha. Nem que seja para que o tribunal do júri acolha aquela tese que justificaria uma absolvição sumária. Por exemplo, o crime não aconteceu. Tá? Uhum. Os juízes, em geral, eles têm esse cuidado assim, de não bater a carteira do tribunal do júri. Quer dizer, se tu tem, vamos dizer assim, tu está em cima do muro por um crime doloso contra a vida ou não. Quer saber uma coisa? Deixa o tribunal julgar, então. Tá? A pergunta do Henrique. Quem elabora os quesitos é o juiz? Henrique, isso funciona assim, ó. Quando o processo já chega no nível de plenário, o juiz ele já sabe quais são as teses do Ministério Público e quais são as teses da defesa. Ele já sabe disso. Então, antes do julgamento, ele já pode trazer prontos quesitos. Então, ele traz da pastinha dele. E ele deixa parado ali. E ele tem que acompanhar o julgamento. Se durante o julgamento aparece uma outra tese que ele não previu nos seus quesitos, ele tem que acrescentar. E antes de submeter os quesitos aos jurados, ele tem que mostrar para a acusação e para a defesa que vão concordar ou não com esses quesitos. Pode apontar ali algum problema, alguma coisa. Mas, em princípio, assim, ó, quem elabora os quesitos é o juiz, com base naquilo que a acusação e a defesa estão sustentando. Tem uma coisa que pode acontecer, bem comum. Deixa eu... como é que é? É raro, mas acontece muito, né, Tanise? Essa eu não vou me esquecer. É raro, mas acontece muito. Pode acontecer do seguinte, ó. O réu está pronunciado, quer dizer, vai a julgamento por homicídio qualificado. Tá? Por exemplo, matou a mulher com veneno. Matou a mulher, homicídio.
com veneno qualificado pelo emprego de veneno. E só que o promotor, quando vai fazer a acusação, ele faz a acusação em plenário é de homicídio simples. Por alguma razão, o promotor se convenceu de que não tem prova de que foi usado veneno. E o juiz, ele olha aquilo e se surpreende. Não, mas eu achava que o promotor ia sustentar o homicídio qualificado. E o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que pegar a borracha e apagar os quesitos que ele fez. Ó, não, o promotor não quer homicídio qualificado. O promotor quer homicídio simples. Tá? Então, isso pode surpreender o juiz. Ele tem que corrigir na hora seus quesitos. Tá? Certo, obrigado. Vamos ver, então, aqui um exemplo dessas 3 séries aí do Bruno. Olha só. Primeira série de quesitos é a do homicídio. Ele está acusado, artigo 121, parágrafo 2º, 1, 3 e 4. Homicídio contra a Elisa Samúdio. Não tem feminicídio aqui, porque na época não tinha feminicídio, tá? Não tinha essa qualificadora. Então, é motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. A primeira pergunta que os jurados vão responder, e responderam nesse caso, é uma pergunta sobre a materialidade. Vejam que essa pergunta, ela é uma pergunta ponto morto. É uma pergunta neutra. Porque a pergunta é a seguinte, ó. No dia 10 de junho de 2010, no interior da residência situada na rua tal, a vítima Elisa Silva Samúdio recebeu uma gravata, sendo que seu pescoço foi constringido, sendo esganada, vindo a morrer desta agressão? A primeira pergunta não tem nada a ver se foi o Bruno que fez, se foi o Macarrão que fez, se foi o Lasanha que fez, se foi o Aioline que fez, nada disso. A primeira pergunta simplesmente é: o crime aconteceu? Ela foi morta, ela foi esganada? Tá? Se os jurados dizem sim, a gente continua a quesitação. Se os jurados dizem não, eles estão negando a ocorrência do crime dessa forma. Então, ele já está absolvido por esse fato. Está negando a materialidade. Não vai prosseguir. Tá? Então, essa é uma pergunta, gente, que, em princípio, o advogado real nem está tão preocupado assim, porque espera-se que, na maior parte dos casos, os jurados vão dizer sim, aconteceu o fato. A segunda pergunta, que é a pergunta dramática para o advogado de defesa, que é a autoria. Pergunta para os jurados: o réu Bruno Fernandes das Dores de Souza concorreu para o crime na medida em que mandou terceira pessoa executar a vítima Elisa Samúdio? Aqui sim. Aqui, se disserem que sim, ele começa a ser condenado. Eu estou dizendo que ele participou de alguma forma. Porque não foi ele que estrangulou a vítima pessoalmente. Ele cooptou um amigo dele para fazer isso. Tá? Então, essa vamos dizer, é o quesito da autoria. Tá? Esse quesito aqui é um quesito obrigatório, tá? Desde 2008. O jurado absolve o réu. O que está envolvido aqui? Todas as teses sustentadas pela defesa, elas estão concentradas nesse quesito agora. Antigamente era um pouco mais complicado, porque antigamente eu tinha que pegar, por exemplo, a legítima defesa e decompor em várias perguntinhas. A agressão era iminente, a agressão era injusta,
o réu empregou os meios moderados para se defender. Hoje não. Hoje cai tudo nessa vala comum aqui do quesito absolutório. O jurado absolve o réu? É essa a pergunta que eles têm que responder. E cada um desses quesitos, gente, é uma rodada de votação diferente. Então é por isso que às vezes pode demorar, porque a cada um desses quesitos eu tenho que passar a urna da votação e o jurado bota ali dentro um sim ou um não. Depois passa a urna do descarte e o jurado põe o seu outro voto ali. E a cada rodada o juiz tem que fazer o escrutínio voto a voto para saber se os jurados estão votando num sentido ou no outro. Tá? Bom, nesse caso aqui do Bruno, a defesa arguiu mais duas teses. Não sei se vocês estão bem lembrados desse fato, tá? O primeiro, a tese. A participação do réu Bruno no crime foi de menor importância, como se ele não fosse o principal responsável pelo crime. E a segunda tese, o réu Bruno quis participar de crime menos grave. Por exemplo, a tese da defesa é que ele disse para os amigos dele que era para dar um susto na Elisa, mas não para matar. Daí mataram por conta. Essas teses não foram acolhidas. Tá? Então aqui, gente, reparem, se os jurados disseram sim, o fato aconteceu. Sim, foi o Bruno. Não, não absolvemos. Não, a participação dele não foi de menor importância e ele não quis participar de crime menos grave, ele já está condenado pelo homicídio simples. Tá? Se ele chegou aqui só tomando sim, sim e não, ele já está condenado pelo simples. Daí falta apreciar as qualificadoras. Então, aqui são 3 qualificadoras que meteram no Bruno. Primeiro, o crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato de que Bruno Fernandes negava-se a reconhecer a paternidade e pagar alimentos para o filho da vítima. Se vocês estão lembrados, ele matou essa mulher porque ela tinha um filho dele e começou a exigir dinheiro dele. Tá? Se os jurados disserem sim, ele está condenado por homicídio com uma qualificadora. Segunda qualificadora. O crime foi cometido por asfixia mecânica, uma vez que a vítima teve constrangido o seu pescoço. Se os jurados disserem sim, tá? Ele vai estar condenado com 2 qualificadoras. Terceira pergunta. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela teria sido levada com seu filho de apenas 4 meses para a residência do executor, juntamente com terceiras pessoas, e diante do número significativo de agentes, teve reduzida a sua capacidade de defesa. Se os jurados disserem sim, eu tenho uma terceira qualificadora. Daí ele vai pegar, se disserem sim para as 3, vai ser um homicídio com 3 qualificadoras. Tá? Bom, tudo isso foi um julgamento só do homicídio. Tá? Agora, tem mais 2 crimes que são conexos. Eu falei na aula passada que a competência do júri, ela envolve não só os crimes dolosos contra a vida, mas também os seus crimes conexos. Tá? Então, o primeiro conexo que aparece aqui é o sequestro do filho do casal, que é o Bruninho. Primeira pergunta é a pergunta da materialidade. O Bruninho Samúdio, filho da vítima, foi privado de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado?
Se os jurados disserem sim, eles vão estar afirmando que houve um sequestro ou um cárcere privado. Mas ainda não estão dizendo que é o Bruno que é o responsável. Segunda pergunta, que é a pergunta importante para o réu. O réu Bruno Fernandes das Dores concorreu para a prática do crime? E vejam que isso aqui está redigido de uma forma bem ampla. Concorrer é ter feito qualquer coisa. É ter contratado alguém, ter pedido alguém, ter obrigado alguém a sequestrar. A pergunta é simplesmente essa. O Bruno tem alguma coisa a ver com esse problema? Se disserem que sim, confirmada a autoria. Daí vem a terceira questão, que é obrigatória. O jurado absolve o réu? Se eles disserem não, ele está condenado. Tá? E aqui nós temos uma qualificadora que tem que ser perguntada também nesse crime aqui. A vítima Bruninho Samúdio era menor de 18 anos na época do fato? Se os jurados disserem que sim, e essa altura do campeonato já não tem dúvida sobre isso, a gente vai ter que condenar também pela qualificadora. Tu vê que essa votação ela pode levar um tempinho, né? Porque os juízes, os bons juízes, eles, na sala secreta, eles dão uma espécie de aulinha sobre os efeitos de cada uma das votações, para os jurados não votarem errado. Então, vocês que são estudantes, gente, eu fazia isso quando eu estava nessa fase de vocês aí. Quando vocês vão no julgamento, no tribunal do júri, vocês podem pedir para entrar na sala secreta. Várias vezes eu entrei como estudante. É só não incomodar, não perturbar, ficar sentado ali só olhando. Tá? Porque daí vocês começam a aprender como é que se faz os quesitos, como é que se redige os quesitos, como é que é feita a votação. Tá? Uma coisa é eu falando como é que é. Outra coisa é vocês conseguirem ver isso presencialmente. Que eu acho bem legal. Tá? E, aliás, se vocês dão sorte de assistir um plenário com um promotor bom e com um advogado bom, é como se fosse uma aula. Porque daí eles vão explicar o que é motivo torpe, o que é o recurso que dificultou a capacidade da vítima, né? O que é a qualificadora do veneno ou da esganadura. Né? Muito bem, e daí nós chegamos na terceira série de quesitos, porque ele é acusado de 3 crimes. Olha só. Primeiro, materialidade. O corpo da Elisa Samúdio foi ocultado? Se disserem sim, eu vou estar afirmando que foi cometida uma ocultação de cadáver. Autoria. O Bruno concorreu para o crime na medida em que mandou que terceiras pessoas ocultassem o corpo da vítima? Eu confesso para vocês que eu não estou muito lembrado do fato, tá? Mas que eu me lembre, foi um parceiro dele que acho que mutilou a vítima e espalhou os pedaços ou entregou para o cachorro, né? O Henrique está dizendo que foi o macarrão, né? Mas teve isso, né? Teve um lance meio sórdido, assim, de dar para os cachorros, comer a vítima, né? Isso. Ela cachorros. Teve um outro que foi do dono da York que foi picotado. Foram muito semelhantes. Sim, que é o da... A Samúdio foi pro cachorro, o dono da York foi picotado. E colocado numa mala, né? Aí eu não me lembro se foi pra mala ou não. Gente, sempre que eu estou num churrasco, hoje tem farofa York, eu me lembro dele. Sempre me lembro. Porque eu adoro farofa York, né? Que absurdo, né? Então, assim, ó. Então, fiz as 2 perguntas, materialidade e autoria. E depois eu tenho o quesito absolutório, que é obrigatório. O jurado absolve o réu, ele vai dizer sim ou não. Então, veja o que pode acontecer. Ele pode ser condenado por homicídio simples, com uma qualificadora, com 2 qualificadoras. Ele pode ser condenado do homicídio e absolvido da ocultação de cadáver, condenado pelo homicídio e condenado pelo sequestro.
Então, está tudo na mão dos jurados decidir isso aí. Tá bem, gente? Muito bem. Então, está na hora do intervalo, tá? Eu preciso dar uma chegada na sala que eu escutei um barulho. Eu vou botar aqui chamada. Vocês coloquem o nome de vocês aí, os que estão presentes. Nós estamos com 40 alunos hoje. Isso aqui é praticamente a lotação completa. E daqui a 10 minutos eu volto. Tá? 10 minutos dá tempo de ir na cozinha. Tchau, tchau.